tem uma palavra para mim hoje. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu tenho uma novidade para você, mas eu vou contar depois. Amém? A cada dia Deus nos surpreende, né? A cada dia Deus tem algo novo. Pena que tem pessoas que não aproveitam os bons momentos de Deus, não é isso? Tem pessoas que elas não aproveitam, mas está perto de Deus para aproveitar o melhor momento. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo 13. Há uma palavra profética de Deus para as nossas vidas nesta noite. Há um discernimento para que você possa entender tudo o que está acontecendo ao redor da sua vida. Romanos, capítulo 13, verso de número 11. E achou, dá uma glória a Deus aí. Diz assim a palavra do Senhor: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Diga glória a Deus. Que coisa abençoada. Vamos repetir novamente? Olha que coisa tremenda aí. Já é uma palavra por si só profética, né? Tem palavras, tem versículo que ele se renova a cada manhã. Tem palavra que ela é objetivada, né? Direta. E tem palavra que por si só já fala. Essa é uma delas. Diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Em outras traduções está assim: façamos isto, compreendendo o tempo em que vivemos, né? Tem alguma que está assim? Tem alguma que está assim? Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a nossa fé. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Santo eterno Deus e Pai, agradecemos a Ti, meu Deus, por esses momentos tão maravilhosos que passamos e estamos passando na Tua presença. Fala conosco através da Tua palavra, que ela possa vir de encontro aos anseios dos nossos corações, e que tudo aquilo que o Senhor queira realizar nas nossas vidas na noite de hoje, que seja, meu Deus, impetrado de forma de excelência, para que nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Seja conosco, meu Pai, nos edifica nesta noite, que os milagres que sejam ministrados sobre as nossas vidas, que venham de forma abençoada, para que cada um daqui possa contemplar as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Desde já nós repreendemos toda ação maligna, toda a operação do inferno, tudo aquilo que queira vir contra a esta palavra, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Podem sentar em nome de Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele fala aqui a respeito de uma coisa que hoje nós não estamos compreendendo muito bem. Às vezes estamos passando por situações e nós não compreendemos o que está acontecendo em nossa volta. O que é que ele afirma aqui na primeira parte desse versículo? Numa tradução mais simples, ele diz assim: façam isto, compreendendo o tempo em que vivemos. O que ele quer dizer com isso? Nós temos que parar, às vezes, para entender tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta.
em que nos finais do tempo haveria muitos que se apostatariam da fé. Muitos viriam crises e ações diversas que poderiam nos levar a crer que estamos nos últimos tempos. Mas o apóstolo Paulo também está falando aqui a respeito de estarmos cada vez mais próximos, mais fervoroso, buscando mais a Deus como de costume. Mas para isso acontecer, você tem que observar o que está acontecendo em sua volta. Para isso acontecer, você tem que ver o que está acontecendo em cada passo, em cada dia, no seu cotidiano, em cada ação que você fizer. E às vezes o diabo ele consegue tirar isso de você. Ele consegue impedir que você venha entender o que está acontecendo. E muitas vezes nós aceitamos as coisas que o mundo nos impõe, sem entender o que está acontecendo em volta. Muitas vezes a manifestação de Deus, ela é contrariada e, de certa forma, interpretada de forma errada. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e a gente começa a perceber as questões do mundo quando ela entra dentro de cada um de nós. E Deus, ele tem uma forma, por excelência, de se manifestar. A alegria que sai de dentro da gente, quando Deus se manifesta, ele é tão grande que o diabo fica furioso. Ele não gosta de ver a ação de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E aí as pessoas elas têm assim a convicção de que essa parte de roubar, ela seja só aquela que o diabo vem e te saqueia. Ele tira tudo que você tem e acontece com você o que aconteceu com a vida de Jó. Este roubar ele tem duas conotações. A primeira delas, aquele que ele vem e age da forma que Deus permite, que ele vem e tire tudo aquilo que te pertence, a princípio, tudo aquilo que é de bens materiais da sua vida. Mas uma coisa que o diabo está se aperfeiçoando cada vez mais, que a gente não percebe, que é o que o apóstolo Paulo tem nos alertado, é a respeito de roubar a glória de Deus. É de tirar tudo aquilo que pertence a Deus e trazer, de certa forma, para Ele. Então ele cria, nesse nosso dia a dia, nesse nosso cotidiano, ele cria circunstância em que você deixa de atribuir as grandezas de Deus e de perceber o que Deus está fazendo para poder trazer para Ele. Então ele tem vários mecanismos de fazer com que você não atribui aquela ação, o dia a dia, o respirar, o agir, o milagre, a cura. E você vem entender que tudo que acontece na sua vida vem de Deus. E começa a perceber e dar mais atenção ao agir dele na tua vida do que o benefício de Deus na tua vida. O roubar que Deus fala não é só a glória em si também, mas são coisas que às vezes a gente percebe que as pessoas se confundem. Às vezes você abre o teu coração de uma forma tão singela para Deus, você vê que o agir do Espírito Santo é tão grande que você se entrega para Deus naquele momento. Mas pelaquela pessoa que teve uma certa experiência lá fora, ou até mesmo com Satanás, ou na casa dele, e ele vem confundindo as mentes das pessoas. E muitas vezes nós nos retraímos, nós não abrimos para que a glória de Deus seja manifestada. Nós nos fechamos e não permitimos que Deus venha nos restaurar. Ele venha manifestar a glória dele, a unção dele sobre as nossas vidas. Por quê? Porque se isso acontecer, algumas pessoas vão confundir. Porque você teve uma experiência lá fora, ou seja, no Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, e lá você viu as pessoas caindo, você viu as pessoas da manifestação do Espírito Santo, você viu pessoas lá recebendo o poder de Satanás e não do Espírito Santo. E quando você chega aqui, você se fecha. Por quê? Porque você vai entender que aquilo ali pode ser uma ação demoníaca na vida daquela pessoa, na sua. Mas você não entende que o diabo ele roubou isso de Deus. Tudo que se manifesta na casa de Deus, a glória que desceu no templo e que os apóstolos
os sacerdotes não podiam se conter em pé, tudo isso ele quis para ele. Ele quer roubar de Deus tudo aquilo que manifesta na casa de Deus. Ele quer imitar Deus. O sacrifício vivo e agradável que você faz, ele quer imitar. Ele quer fazer com que as pessoas elas não tenham as mesmas atitudes que você tem diante de Deus, que venha ter diante dele. Então, quando uma pessoa ela tem uma experiência antes de estar aqui, lá fora, no mundo, no espiritismo, na macumba, então a pessoa se confunde. E aí é quando você se fecha, outras pessoas não entendem. Eu quero contar aqui uma passagem que aconteceu conosco uma certa vez. E Deus ele queria agir na vida de uma irmã, e aquela irmã se fechava. E aí um dia nós fomos procurar aquela irmã, e eu dizia assim: mas minha irmã, por que o Espírito Santo quer te tomar, quer agir na sua vida e você se fecha? Não há uma entrega, não há uma forma de você entender que é Deus que está agindo. Aí ela nos confessou que quando ela era da macumba, ela via as mesmas manifestações que havia aqui, ela via lá. E eu disse: mas minha irmã, pelo fato de você entender que você aprendeu primeiro lá, isso não significa que o que está acontecendo aqui é o que acontece lá. A ação espiritual que acontece lá foi tudo roubado da casa de Deus. Ele é que roubou. Aquela entrega que você tem que fazer para Deus, de você fechar os olhos e deixar que o Espírito Santo tome conta de você, ele observa tudo isso e quer levar para dentro da casa dele. Ele está roubando a glória de Deus. E você aprende isso lá primeiro, e quando você chega aqui, você se fecha. Por quê? Porque ele sopra na tua mente, e ele então faz com que você entenda que aquilo que está acontecendo aqui com você é a mesma coisa que acontece lá. E não é. Aqui é a glória de Deus descendo, é uma unção especial de Deus. Evidentemente que nós temos que ter discernimento, porque tem pessoas que verdadeiramente, né, se manifesta. O diabo ele entra ali e ele tenta enganar. Mas nós temos que estar atentos para que aquela pessoa que a gente tiver discernimento, que aquilo ali é uma ação demoníaca, nós começamos a interceder. E aquilo ali há um trabalhar de Deus. Porque o diabo ele não pode aguentar muito quando a unção de Deus está ali. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, evidentemente, que quanto mais você invoca o poder de Deus, mais o diabo ele começa a tremer. Ele não vai ficar ali por muito tempo. Ele não vai enganar você por muito tempo. Ele não vai permanecer naquela vida ali por muito tempo. Quanto mais poder, mais unção, mais ele se afasta. Ele vai te enganar uma, duas, três vezes, mas ele não consegue te enganar para sempre. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Olha bem, versículo 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos. Ou seja, estamos dormindo um sono em que Deus quer operar na nossa vida, quer agir na nossa vida. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que abrir o nosso entendimento para que a palavra venha, e ela venha para fazer a mudança na nossa vida. A gente percebe que há um sono de tomar conta de determinadas pessoas, e por mais que você ouve a palavra, por mais que você recebe aquela unção, fica uma coisa tipo dormência. O pastor chama as pessoas na frente, começa a orar, começa a ministrar, e você se fecha, fica ali como se você tivesse impedido Deus de agir na tua vida. Deus está querendo entrar, Deus está querendo fazer, Deus está querendo transformar. Há um rio de água viva que flui de dentro de você, e Deus está querendo abrir essa fonte, mas você não permite. Por quê? Porque você se fecha diante de Deus. Quanto mais você dá liberdade, mais o Espírito Santo vai trabalhar. Quanto mais o Espírito Santo trabalha, mais perto de Deus vai ficar. Olha o que está escrito aí. Diz assim: e digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, a glória de Deus, ela começa, né? É como diz o livro de Provérbios, que a vereda do
se alimentando da palavra, você vai recebendo aquela unção, você vai recebendo a ação do Espírito Santo de Deus, e aí o seu dia vai clareando. Aquela nuvem negra que estava em cima de você, ela começa a se afastar. Aquele peso, aquele jugo que você chegou aqui carregando, você começa a sentir que aquilo está começando a sair de cima de você. Você começa a se sentir mais leve. Você começa a sentir mais a presença de Deus. Você se aquebranta. Quando o mover do Espírito Santo age, quando alguém está cantando louvor, a vontade que tem de você se levantar. Eu tenho vontade de chorar, pastor. Eu quando ouço a palavra, aquilo toma conta de dentro de mim. Mas o diabo está querendo que você fique nesse sono perpétuo. Ele não vai permitir nunca que você venha sentir a presença de Deus. É por isso que nós temos pessoas no nosso meio que dizem: ah, pastor, eu já não estou sentindo mais a presença de Deus. Não é que você não sente mais a presença de Deus, é que você está dormindo um sono profundo. Quando Deus ele agiu na vida de Jonas estava dormindo dentro daquele navio, e todo mundo ali acordou, ativou ele. Quando ele se levantou, ele pôde perceber a glória de Deus. A Bíblia diz que todos levaram Jonas para aquela tábua e jogaram ele no mar. Ali ele pôde perceber a glória de Deus. Quando ele saiu dali, ele foi fazer a vontade de Deus. A mulher samaritana chegou naquele lugar ali, toda ela rejeitada, porque ela era uma prostituta. Jesus então, ele lançou sobre ela tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela, fez com que ela visse o que estava acontecendo. Jesus até revelou a ela, disse: olha, não é um, nem dois, nem três, mas eu vejo aqui que você tem 5 maridos, e isso não te pertence, não é mentira. A glória, o momento que Jesus estava com ela ali, fez com que ela abrisse os olhos. Ela saiu dali como uma prostituta e chegou na cidade como uma profeta. A Bíblia diz que todos que estavam ali ouviram ela. Deus quer transformar essa tristeza, Deus quer transformar esse jugo, esse sono que você está, na glória que Ele quer derramar sobre a tua vida. Ele quer te transformar. Não sei se aquelas pessoas que estão vendo você de uma forma, elas não vão começar a ser diferente, mas eu quero dizer nessa noite, Deus te trouxe aqui para derramar uma unção especial em você. E aquelas pessoas que te viam de um jeito, eles vão começar a ver de outra forma. Aquelas pessoas que não acreditavam em você, vai começar a acreditar, porque a glória de Deus vai ser derramada na tua vida, e a unção de Deus vai despertar você desse sono. Deus, Ele quer que você abra a tua boca e comece a dar glória, e comece a dar aleluia. Eu quero sentir o louvor, eu quero sentir a palavra, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero abrir meu coração para sentir a Deus. Eu não quero permitir que o diabo venha e faça eu ficar dormindo nesse sono. Eu não posso permitir que o diabo venha impedir de eu sentir a presença de Deus. Olha, se isso é de Deus, eu quero isso para mim. Eu quero saber o que acontece com aquela irmã, o que acontece com aquele irmão, que língua é essa, que língua dos anjos é essa, o que sai da boca daquela pessoa. Eu quero saber que quando eu abrir a minha boca, eu quero ver o milagre acontecer, e para isso eu tenho que ter o poder, porque eu tenho certeza, como diz o apóstolo Paulo, você está recebendo uma unção para se transformar, porque a presença de Deus cada vez mais perto de você se faz fazer com que a tua fé venha estar próxima. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus quer derramar na sua vida. Mais forte, diga: Deus quer derramar na sua vida. Diga assim: eu não sei o que as pessoas acham de você, mas o que Deus tem na sua vida é algo tão grande, Ele quer te transformar. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. A Bíblia fala de um homem que ele estava no cárcere, ele estava escravo, ele servia ao rei, ele era o único que experimentava a comida do rei. E um dia ele recebe uma notícia triste de que o seu povo estava sendo hostilizado, de que a casa onde ele nascia e vivia estava derrubada, os muros estava saqueados. E às vezes a gente recebe notícia como essa e ficamos dormindo um profundo sono. Mas esse homem chamado Neemias, ele recebeu aquela notícia e houve um despertamento dentro dele. A Bíblia diz que ele teve os sentimentos de muitos que aqui estão nessa noite. E quando o rei se aproximou de Neemias, percebeu que havia nele um sentimento de tristeza e não podia se apresentar diante do rei triste. E o rei então se preocupou, e ele então abriu o jogo para o rei e disse: olha,
jeito. E a Bíblia diz que o rei se condoeu e levou aquele homem a voltar onde ele estava, aonde ele tinha passado a sua infância. E a Bíblia diz que aquele homem, quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi olhar o que tinha acontecido ali. A Bíblia diz que ele subiu em cima de um cavalo, começou a andar e a reparar as ruínas, as coisas. E num certo momento o Espírito Santo tomou conta dele. E quando ele se percebeu, não tinha mais lugar por onde ele passar. Por quê? Porque ele se deu de frente às ruínas. E às vezes acontece isso conosco. Às vezes você olha e você não vê saída. Às vezes você olha, vai analisar, como o apóstolo Paulo diz aqui, o que está acontecendo na sua vida, você não vê saída. Você não vê saída para o casamento, você não vê saída para esse filho que está nas drogas, você não vê saída porque afinal de contas o médico disse que esse seu problema aí não tem cura. Você não vê saída para essa situação financeira. Olha, por mais que você foi ali batendo aquela porta, tudo se fechou. E aí de repente a Bíblia diz que aquele homem se deparou com uma unção especial de Deus. Não foi nenhuma e nem duas vezes que aquele homem foi tentado pelo Satanás com as suas pessoas que ele tinha com seus instrumentos para tirar aquele homem daquele propósito. Quantas pessoas que não estão aqui presentes, que você foi moldado por esse tipo de ação de Satanás para querer tirar você desse propósito? Quantas pessoas que não estão aqui hoje, que o diabo tentou e conseguiu tirar ela dos propósitos? Quantas pessoas você não tem percebido a investida do diabo para fazer você desistir? Tem que ser da forma que você quer, não é nunca como Deus quer. Quantas pessoas como você que está aqui não teve a investida do diabo para tirar você da presença de Deus, e por um momento como esse você abriu o teu coração independente do que pensam e iam pensar, e a unção de Deus veio sobre você e trouxe um renovo? Quantas vezes nós necessitamos de um culto, uma unção especial de Deus? Quantas vezes nós chegamos na casa de Deus e precisamos de uma palavra de restauração? Porque o inimigo está tentando, como tentou Neemias, tirar ele do propósito. Mas se não fosse a unção de Deus na vida dele, se não fosse a ação do Espírito Santo, Neemias até hoje nunca tinha restaurado os muros de Jerusalém. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Não adianta a gente ter a palavra, não adianta a gente ter as promessas de Deus, se a unção de Deus na nossa vida ela não faz efeito. Não adianta você vir aqui querer algo de Deus, se primeiro você não buscar o poder de Deus, se você não permitir que Deus ele age de dentro para fora na sua vida. Não adianta nada você chegar aqui e pedir algo para Deus, na hora que Deus começar a ministrar, você não abre o seu coração, está num sono profundo. Deus está querendo que você desperte. Pastor, eu não sei muito bem como é que é isso não, mas eu estou aqui diante de Deus, e eu quero que Deus faça comigo como eu vejo nas pessoas. Se é isso que está faltando para mim, receber a minha bênção, para mim sair desse sono e levar essa unção para dentro da minha casa, eu quero abrir a minha boca hoje e eu quero falar em línguas estranhas. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu não quero nem saber com as pessoas que vão estar falando, que deixa de falar. Eu quero essa unção para a minha vida, pastor. Eu quero a presença do Espírito Santo, porque eu estou vendo aqui, como o apóstolo Paulo diz, que a salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos. E olha o que ele diz no verso 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Olha o que ele diz aí. Olha que coisa tremenda. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. O que Deus está querendo da nossa vida hoje? Que nós venhamos nos revestir do poder de Deus.
Quantos estão prontos para receber esse poder? Levanta as mãos. Diga, eu quero. Mais alto. Eu quero. Olha o verso 13. Andemos honestamente. Esse andemos honestamente se refere a você mesmo. Porque às vezes você fica tão preocupado com os outros, com o que as pessoas vão pensar, que você deixa de receber honestamente. Quem é que